Governador Carlos Moisés sobrevoa regiões mais atingidas pela chuva em Santa Catarina e garante apoio aos municípios. Justiça Eleitoral comemora resultados do cadastro em Santa Catarina com grande incremento de eleitores de 16 e 17 anos de idade. Polícia Federal faz operação para combater o contrabando de cigarros do Paraguai para Santa Catarina. Veja também, bolão da Mega Sena feito em Erval do Oeste acerta as 6 dezenas e integrantes vão embolsar 59 milhões de reais. E ainda, no esporte, Brusque e Chapecoense fazem duelo catarinense na Série B do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a cobertura dos estragos provocados pela chuva intensa dos últimos 2 dias aqui no estado. O governador Carlos Moisés sobrevoou hoje as regiões mais atingidas e prometeu ajuda aos municípios afetados. Veja na reportagem de Rita Della Pieve. 6 cidades catarinenses ainda estão em situação de alerta: Urubici na Serra, Itubarão, Maracajá, Araranguá, Forquilinha e Orleans, todas no sul do estado. Tubarão foi um dos municípios mais atingidos. Por lá, o volume de chuva ultrapassou os 200 milímetros nesse início de maio. A cidade reabriu o comércio nesta quinta-feira, que ficou fechado por 24 horas por causa do mau tempo. O rio Tubarão chegou a 6 metros e 34 centímetros acima do normal, mas voltou a normalizar durante o decorrer da manhã de hoje. Já a cabeceira da ponte Rio do Bispo, na SC 370, desabou. A cidade mais afetada ainda é Tubarão, né? Teve aí durante o decorrer da noite mais chuva, então lá já tem alguma situação de extravasamento do rio na área urbana, então as equipes lá permanecem em atendimento e a situação é bastante preocupante. Além da Defesa Civil, cerca de 100 bombeiros atuam em Tubarão. As equipes trabalham também em Araranguá, outra cidade castigada pela chuva. Em Anitápolis, na Grande Florianópolis, bombeiros atuam para desobstruir o acesso à cidade, que está bloqueado pela queda de barreiras. O volume de chuvas e a condição de enxurrada acontecida não tinha registro desde 1996, então mostra aí realmente o potencial agressivo que foi essa condição climática dessa semana. Mas estamos com as equipes também trabalhando para poder restabelecer junto com a cidade a normalidade. Uma comitiva do governo do estado com as equipes da Defesa Civil esteve na região de Rio do Sul hoje pela manhã, em um sobrevoo para verificar a situação das barragens existentes na região. A gente viu que há, de fato, uma extensão aí de danos bastante intensos em áreas recorrentes, não é? E pelo grande volume de chuvas. A gente entende que a gente precisa avançar nas pequenas barragens, como a gente vinha comentando, né, em parceria com o governo federal, obviamente, com as licenças necessárias para se atuar, mas construir um sistema seguro e que diminua a recorrência, pelo menos naquilo que a intervenção humana possa, de fato, alterar o resultado. A gente consegue mitigar o efeito da natureza. Não dá para fazer um contrato com a natureza, mas a gente pode, naquilo que a gente puder, vamos tentar mitigando cada vez mais. 3 mortes já foram registradas no estado, 2 em São Joaquim e 1 em Urubici. Em Florianópolis, a Defesa Civil trabalhou para desencalhar um barco no Pântano do Sul, que ficou preso na areia próximo ao antes. O governador Moisés também sobrevoou a cidade de Tubarão para verificar os estragos com a chuva. Eu penso que nós temos que pensar futuro aqui para que a gente possa estabelecer medidas de contenção das cheias através de barragens também. Barragens que podem ter múltiplos usos, como para a produção de energia elétrica, para água potável, para armazenamento de água e assim por diante. Então, entendendo que o momento agora é da gente, obviamente, recuperar a cidade, né, ser parceiro dos municípios afetados. Para isso, toda a estrutura do governo do estado está aqui presente, está avançando. A situação nas estradas federais é de apenas um ponto de obstrução, na BR-101, quilômetro 108, em Araranguá. O fluxo está bloqueado no sentido norte pelas águas do rio Araranguá e o trânsito continua sendo desviado para a pista no sentido sul, fluindo em uma faixa em cada sentido. Já nas rodovias estaduais, diversos pontos estão interditados. No meio-oeste estão interditadas a SC 135 em Pinheiro Preto. Na região do Vale, a SC 350, quilômetro 334, no centro de Rio do Oeste,
Na região serrana, na serva do Corvo Branco, SC 370, a SC 390 entre Orleans e Pedras Grandes, a SC 108 na cidade de Rio Fortuna, no quilômetro 290, a via continua interrompida. Já na Grande Florianópolis, a SC 108 de Rancho Queimado a Anitápolis, quilômetro 217 ao 252, está com interdição total e parcial em alguns pontos da via. Para falar deste assunto aqui no Band Cidade, comigo, Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, agora a principal preocupação é quanto a um possível uso político de um episódio climático como esse? É lamentável, mas acontece. Já aconteceu em Rio do Sul, no Alto Vale. Um deputado aqui, que eu não vou dar o nome porque é uma coisa tão baixa que ele fez, começou a disparar gravações, os famosos áudios de WhatsApp, onde ele diz que o governo federal repassou para o governo do estado 111 milhões para fazer uma obra na barragem lá de Tuporanga e que o governo não se mexe. Ele estava falando também de Botuverá, que é uma barragem um pouco acima. Na realidade, é meia informação, e meia informação não é meia verdade, porque não existe meia verdade. Existe razão e fake news. É fake news. O governo federal não liberou a licitação, porque é uma obra federal. Então, o governo do estado não pode usar o dinheiro. Vocês ouviram que o governador falou do assunto. Mas o governo do estado também tem que ser arguto para explicar para as pessoas o que está acontecendo. Não é com boas palavras, mas com fatos. Não temos condições de fazer. Já fizemos. Não deu. O sistema de barragens feito no Vale do Itajaí, que começa no Alto Vale, era para proteger não só Rio do Sul, mas todos os municípios que vêm de Itaió até chegar a Blumenau. Às vezes ele falhou por falta de manutenção ou por excesso no volume de água. Também a natureza é responsável por ocupar o espaço que um dia foi dela e que o homem inescrupulosamente tomou conta. Nós temos que cuidar de tudo que acontece em torno disso. Estamos no ano eleitoral, bobagens são ditas e estas bobagens podem custar até vidas, porque as pessoas ficam irritadas com o que elas não conhecem. Falta bom senso de quem lança a notícia, mas falta também de quem tem que explicar. O governo do estado tem que se explicar direitinho. Não pode esperar 72 horas para dar uma resposta. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Ok, Roberto, em Laurentino, no Alto Vale, os principais acessos à cidade estão bloqueados. O centro está alagado e 2 abrigos estão abertos para receber famílias. Os detalhes com a repórter Grace Sauer, da RBA TV. Depois de 5 anos, Laurentino volta a viver o drama da cheia. A gente vê várias ruas do centro já alagadas. Estamos aqui na rua Prefeito José Tambosi, também tomada pela água. Essa rua que dá acesso à localidade de Baixo Amoado, também é um acesso secundário ao município de Rio do Oeste. E nós estamos aqui com o prefeito Marcelo Tadeu Rocha, prefeito que decretou situação de emergência no município de Laurentino. Qual é a situação por aqui? Pois é, Grace. Culturalmente nós já estamos nos acostumando a lidar com as cheias aqui no nosso município, né? E aconteceu o que a gente vinha prevendo, né? Ninguém trabalhou com achismo, a nossa Defesa Civil, assim como a Assistente Social, Secretaria de Obras, Agricultura, a gente vem trabalhando com números, né? E como a gente vinha acompanhando de hora em hora o crescimento do rio, acreditamos que o rio aqui em Laurentino chegaria a 10,50 metros nesta manhã. E estamos agora com 10,25 metros, né? Até às 8 da manhã ele continuou subindo 5 centímetros, né? Abrimos 2 abrigos aqui na cidade, um aqui no lado esquerdo, anexo à Igreja Matriz, o Clube Guarani, onde temos aproximadamente 50 pessoas alojadas. E o outro abrigo no outro lado da cidade, no ginásio de esportes, né? Então a gente vem dando toda a assistência à nossa população, os nossos tratores, as nossas caçambas fizeram a retirada das mudanças, porque a priori o que a gente queria era salvar vidas, isso a gente conseguiu, a gente tirou as pessoas da área de risco, né, Grace? E agora a gente fica monitorando, né? O pessoal aqui respeitou os alertas, prefeitos, comerciantes conseguiram tirar suas coisas a tempo, moradores também? Grace, ontem no primeiro horário a gente fez um chamamento aqui nos meios de comunicação, né? Às vezes até chamaram a gente um pouco de
impulsivo naquele momento, né? Mas a gente vinha acompanhando, né? E contra fatos não há argumentos. A gente viu que o rio estava crescendo 15, 18 centímetros por hora e ele não ia parar tão rápido, né? E os comerciantes durante a tarde começaram a tirar com cautela, com calma, não danificou também os móveis, não danificou as mercadorias, né? Isso que foi importante. Então, como eu falei, culturalmente nós estamos sabendo lidar com as cheias, né? E nós invadimos o leito do rio, né? Então a gente precisa também saber lidar com isso. Agora é monitorar a situação, então, esperar o nível do rio baixar para voltar à normalidade aqui em Laurentino. Voltamos ao estúdio. Em meio a todo esse drama que vive o Alto Vale, sempre tem gente disposta a, de alguma forma, diminuir o sofrimento de quem foi atingido pela chuva. Veja agora a ação de um grupo de voluntários. Um corta o repolho, outro a cebola, alguns mexem a carne na panela e assim essa turma vai trabalhando unida com um propósito, ajudar quem precisa nesse momento de enchente em Rio do Sul. Eles estão preparando marmitas para encaminhar as pessoas atingidas pela cheia. Por mais que na minha casa não tenha atingido, é importante que a cidade se mobilize para ajudar uns aos outros. Só assim que a gente vai conseguir passar por esses momentos difíceis. Isso é uma resposta rápida a uma necessidade percebida. O pessoal que está no abrigo precisa comer. Então, fazer marmitinhas rápidas, né? Ali um arroz com uma carninha de porco e uma saladinha. O trabalho está sendo feito na Casa da Amizade, no bairro Santana. Muitos lutaram para conseguir algumas coisas e agora perderam um pouco que tinham conseguido. Então, acho que chegar com uma comidinha quente, sabendo que eles não têm fogão, eu acho que isso é um tipo de carinho, né? E também de necessidade, né? Vai uma marmita que supre uma necessidade, mas vai com muito carinho de todo esse pessoal que está aqui. Hoje tanto se bate, né, no ponto de ser patriota, mas patriota é ajudar o próximo, né? É entender que quem está do nosso lado, quem mora na mesma cidade que a gente, é importante que se doe, porque só assim a gente cresce como comunidade e como cidade. A massa de ar frio e seco garante o tempo firme no estado nesta sexta-feira. Os detalhes na previsão do Band Cidade. A sexta-feira vai ser estável e ensolarada em Santa Catarina, com previsão de nevoeiros ao amanhecer. As temperaturas vão estar baixas ao amanhecer em todas as regiões, com mínimas negativas nas áreas mais altas do Planalto Sul e do Meio-Oeste, e condição de geada. Em Florianópolis, mínima de 13, máxima de 23 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 23. Em Urupema, mínima de -2 e máxima de 16. E em Chapecó, mínima de 9 e máxima de 21 graus. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques desta edição com a apresentadora Paula Valdez. Olá, Paula. Olá, pessoal, tudo bem? Espero vocês logo mais a partir das 7h20 no Jornal da Band. E a gente vai te mostrar que a visita do diretor da CIA ao Brasil no ano passado foi revelada. O Serviço de Inteligência americana, na verdade, recomendou que o presidente Jair Bolsonaro não questionasse o sistema eleitoral. Os detalhes já já. E como tá aí na sua cidade, hein? Frio? Dias gelados no sul, sudeste e parte do centro-oeste também. O pessoal tá tendo que ter coragem para sair da cama. E tem a previsão do tempo completa para todo o país. De férias no Brasil, Jorge Jesus, o Mister, revelou que quer voltar ao Flamengo. E agora, hein? Será que vai? E na reportagem especial, a marca registrada da Rádio Bandeirantes ao longo de 85 anos, a credibilidade. Não pode perder, te espero. Até mais. O Tribunal Regional Eleitoral Catarinense comemorou o resultado do cadastro eleitoral após o fechamento do prazo nesta quarta-feira. De acordo com a Justiça Eleitoral, o maior crescimento foi entre jovens eleitores de 16 e 17 anos de idade. De setembro do ano passado, quando começou a campanha Bora Votar, o número de eleitores nessa faixa etária saltou de 15 mil para 73.253 jovens aptos a votar na eleição deste ano. Nos últimos 30 dias, o TRE registrou 55.108 solicitações para a confecção do primeiro título e 90.500
203 pedidos de transferências do domicílio eleitoral. No total, o estado possui 5.291.652 eleitores. Os dados são provisórios, porque há uma grande quantidade de solicitações a serem processadas. O número definitivo de catarinenses aptos a participar da eleição de outubro vai ser divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 11 de julho. De volta aqui o Roberto Azevedo. Roberto, agora o assunto eleição também ganha outros contornos entre os partidos e já tem até mais detalhes sobre como vai ser o encontro do PSD na próxima segunda-feira? Exatamente. É o encontro definitivo para dizer se o PSD vai ficar com o Jean Loureiro do União Brasil ou se vai ter candidatura própria. Apostem na primeira afirmação. Vai ficar com o Jean Loureiro do União Brasil. E olha que o Jean Loureiro falava isso desde agosto do ano passado, quando concedeu uma entrevista para a gente, que ele teria o PSD do lado dele. Mas também, se não tiver o PSD, não vai ter ninguém, porque não tem outro partido para se associar a Jean Loureiro. A questão é mais ou menos a seguinte: Raimundo Colombo, ex-governador, que é o pré-candidato do Partido Social da Democracia, que é o PSD de dado, não vai poder concorrer. Vai ficar, provavelmente, como candidato a senador. Tem muita gente descontente com o ex-governador dentro do partido. Muitos prefeitos também descontentes com o Jean Loureiro vão migrar para apoiar Carlos Moisés, governador do Republicanos. E aí começa a montar a estrutura. Detalhe importante, a reunião vai ser no Hotel Faial, em Florianópolis, às 16h e estarão presentes somente os pré-candidatos a deputado estadual e pré-candidatos a deputado federal, mais o ex-governador Raimundo Colombo, que pode ir para qualquer posto da majoritária, e também, entre os pré-candidatos a deputados, o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, que chegou a ser cotado para ser pré-candidato a governador. É uma decisão difícil. O presidente Milton Obbs, deputado estadual, vai ter que ter muito jogo de cintura para levar essa turma a bom termo e deixar rachar a sigla. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Rota 157 para combater o contrabando de cigarros paraguaios para Santa Catarina. 25 policiais federais e militares cumpriram 6 mandados de busca e apreensão em residências das cidades de Chapecó e Águas de Chapecó, em Santa Catarina, além de Marmeleiro, no Paraná. Durante a operação foram apreendidos 300 maços de cigarros contrabandeados, celulares, uma espingarda e mais de R$5 mil em dinheiro. As investigações começaram em julho de 2021, com a prisão de 2 homens com 55 mil cigarros contrabandeados. Ao longo das investigações, foram lavradas ainda outras 7 prisões em flagrante, apreendidos 100 mil maços de cigarros e 5 veículos usados no transporte das mercadorias. Os envolvidos vão responder por contrabando, posse irregular de arma de fogo e associação criminosa. E as polícias civis de Santa Catarina e do Pará prenderam 3 pessoas acusadas de fazer parte de uma facção criminosa. Foi o resultado da Operação Outlaws. Os mandados foram cumpridos nas cidades catarinenses de Palhoça, Itajaí, Navegantes e Joinville. De acordo com a Polícia Civil paraense, responsável pelas investigações, os homens seriam membros relevantes de uma facção criminosa e, mesmo de Santa Catarina, comandavam ações criminosas no Pará e em outros estados do país. Além disso, a operação prendeu um homem acusado de cometer um latrocínio em 2022 e outro investigado por tentativa de feminicídio e ameaça em agosto de 2021. Todos estes crimes foram registrados em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Santa Catarina tem novos milionários. É que o prêmio da Mega Sena saiu para um bolão cuja aposta foi feita em uma banca de Erval do Oeste. O prêmio total de 59 milhões de reais vai ser dividido entre as 34 pessoas que participaram da escolha dos números, dando a cada ganhador cerca de R$1.700.000. Durante o sorteio realizado na noite de ontem em São Paulo, a Quina teve 196 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$27 mil. A quadra teve 10.963 vencedores e vai pagar R$690 para cada um. O próximo sorteio da Mega Sena será no sábado e o prêmio estimado é de R$3 milhões. E aí, já jogou? O que é notícia no esporte?
Série B do Campeonato Brasileiro em jogo atrasado da primeira rodada, o Criciúma empatou com o CSA fora de casa. Veja os gols. Contra o CSA, o Criciúma foi buscar a sua primeira vitória fora de casa. No primeiro tempo, a rede não balançou. Para a segunda etapa, as equipes voltaram ainda mais animadas e querendo gol. O CSA perdeu essa chance na jogada individual de Gabriel. A resposta do Criciúma veio de chutes de fora da área, com Marcelo Hermes e Bilu. Aí, Didir aproveitou uma falha na marcação de Marcelo Hermes e sozinho dentro da área deu a vantagem para o azulão. Menos de 5 minutos depois, Marcelo Hermes se redimiu e deixou tudo igual no estádio Rei Pelé. Final de jogo, CSA 1, Criciúma também 1. Nós estamos no processo, e ele é um processo, e é jogo a jogo. É claro que sempre é importante ganhar. A gente, óbvio, não deu, mas empatamos. Então seguimos o processo para buscar agora um bom resultado contra o Operário também. E hoje tem duelo entre catarinenses na Série B. Brusque e Chapecoense se enfrentam no estádio Augusto Bauer. Brusque e Chapecoense vivem momentos distintos na história dos clubes. O quadricolor do Vale é o atual campeão catarinense e está pelo segundo ano seguido na Série B, após a ascensão no cenário nacional, e segue se estruturando para galgar voos ainda maiores. A diretoria é consciente de que a estrutura tem que ser melhorada. A construção do estádio onde vai ter o seu complexo. Já o momento da Chape é de reconstrução. Após uma péssima campanha na Série A do ano passado e um catarinense instável, o técnico Gilson Kleina chegou para arrumar a casa e conta com os jovens jogadores para fazer o Verdão do Oeste se superar mais uma vez. Que a gente tem esse potencial que a gente pode acrescentar um pouco mais, e sabedor que é uma equipe que está em construção ainda, né? Dentro de campo, algumas curiosidades equilibram o confronto. A principal arma do Brusque é o fator casa. São 7 vitórias e 4 empates como mandante até aqui no ano de 2022. No lado da Chape é o contrário. A equipe tem encontrado mais facilidade jogando longe de seus domínios. As 2 vitórias que garantem o 4º lugar do Verdão foram fora de casa. Que dentro de casa, realmente a gente tem conseguido alcançar os resultados. Nós temos que aproveitar o fator casa, sim. E nós estamos fazendo um campeonato forte fora de casa. Vamos pegar um clássico local, pegar o campeão do estado. Hoje, às 9h30, Brusque e Chapecoense medem forças mais uma vez. Será que a força do mando de campo e da torcida do Bruscão vai fazer a diferença? Ou a Chapecoense vai aprontar longe de casa novamente? Perguntas que só serão respondidas com a bola rolando. Você vai conhecer agora uma moradora de Timbó, no Médio Vale, que virou especialista em roteiros de cicloturismo na Europa. Só que ela também desenvolve essa atividade por aqui. Visitar um país pode ser uma experiência fantástica, mas já pensou em conhecer ele ainda mais a fundo, pedalando em terras estrangeiras? Há alguns anos, a Cíntia, moradora de Timbó, virou especialista em roteiros de cicloturismo na Europa, tanto que foi uma das entusiastas para desenvolver a atividade aqui em Santa Catarina. 22 anos atrás, eu estava participando de uma associação aqui na região, que é a Associação do Vale das Águas, e a gente procurou algo que pudesse agregar ao turismo local. E aí nós fomos estudando todas as maneiras, tanto que eu sou uma das coordenadoras do Circuito do Cicloturismo do Vale Europeu, que é o primeiro circuito do Brasil. Somente o roteiro Via Cláudia Augusta, percurso com 450 quilômetros, que passa por Alemanha, Áustria, Suíça e Itália, essa aventureira já fez 9 vezes. Também fez o famoso caminho de Santiago de Compostela. E este ano está indo pela segunda vez para fazer um trecho de mais de 500 quilômetros entre Holanda e Bélgica. É que a Cíntia se especializou em levar grupos para fazer esses roteiros lá na Europa. Depois que a gente começou a trazer as pessoas para pedalar aqui no Vale Europeu, nossa, deu assim o boom, né? Não só aqui na nossa região, como no Brasil todo. E ela garante que a experiência é inesquecível. Sempre fiz muitas viagens de carro, mas a partir do momento que eu comecei a pedalar, a gente começa a reparar mais as coisas e ser grato. E que a gente tem essa possibilidade, né, de ver o mundo de outra forma, né? Você vê agora imagens ao vivo de Florianópolis, a capital de todos os catarinenses, na tela para você.
19 graus é a temperatura. Em destaque, as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O tráfego, para quem deixa a ilha de Santa Catarina, está tranquilo tanto na Avenida Gustavo Richard, que dá acesso à ponte Colombo Salles, quanto na própria ponte. E em parte considerável da Via Expressa Continental começa a ter mais lentidão nas proximidades da BR-101. Motorista que chega à ilha encontra trânsito tranquilo, tanto na Via Expressa Continental quanto na ponte Pedro Ivo Campos, no acesso à ilha de Santa Catarina. E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais notícias de Santa Catarina você acompanha amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.